Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando. Vem resolver comigo a questão 39 do vestibular CEDERJ do segundo semestre do ano de 2020. O enunciado diz o seguinte: a planificação lateral de um copo de papel que tem a forma de um cone reto é um semicírculo de área 50π centímetros quadrados. O ângulo agudo em radianos formado pelo raio da base com a geratriz desse cone é igual a... Muito bem, para a gente resolver esse exercício é importante ver a representação geométrica do cone, desse cone reto, ou seja, o seu desenho. Vamos então ver aqui uma representação disso? Então vai aparecer aí para você o nosso cone reto. Então surgiu aqui para a gente. Perceba o seguinte, o que o exercício quer é esse ângulo agudo, que é formado pelo raio da base. Então, raio da base, eu vou aqui no nosso cone, vou colocar o centro da base e o raio é esse segmento aqui. Eu vou chamá-lo de Rzinho, então coloquei aqui o Rzinho, e o ângulo é formado também, a outra parte do ângulo é a geratriz, né? O outro segmento do ângulo é a geratriz. A geratriz do cone é esse segmento que vem desse vértice aqui em cima, que eu vou chamar de B. E quando você liga esse ponto B com qualquer outro ponto da circunferência aqui da linha que delimita a área da base, você vai ter uma geratriz. Então, se eu chamar aqui embaixo de ponto A, esse ponto aqui em azul, eu posso chamar de geratriz o segmento que vem de B até A. Eu vou chamar essa geratriz de R maiúsculo, ok? Então, o ângulo que o nosso exercício pede é esse aqui, ó, o ângulo formado entre a geratriz e o raio da base, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, a gente já sabe aqui o que é para calcular. Agora eu vou usar as informações do exercício para a gente poder descobrir quanto que vale esse θ. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa importante que eu vou destacar aqui desse enunciado é o fato desse cone ser um cone reto. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu traçar a altura desse cone, tá aqui ela vai coincidir com o centro da base, com o centro da circunferência da base. Se é a altura é perpendicular ao plano da base. Então, eu vou formar aqui um ângulo de 90 graus. Então, olha só que coisa interessante. O nosso ângulo θ, ele é o ângulo associado a um triângulo retângulo, onde nós temos aqui a hipotenusa, que é a mesma coisa que a geratriz, que é o nosso Rzão, e temos um cateto, que é o Rzinho. Já que a gente tem essas informações, a gente pode então associar o cosseno de θ. E como que vai ficar esse cosseno de θ? Cateto adjacente, que é o Rzinho, dividido pela hipotenusa, que é o Rzão. Então, qual vai ser a nossa estratégia agora para achar esse θ? Eu vou tentar descobrir quanto que vale essa relação aqui. Se eu souber quanto que vale isso, eu vou ver qual é o ângulo θ associado a esse resultado. Ok? Então, vamos investigar um pouco mais que esse exercício fala, mais do enunciado dele. Ora, ele nos fala de uma planificação lateral. Se eu pegar a área lateral desse cone e planificar, eu vou ter essa figura aqui, que o exercício fala que é um semicírculo. Vou aqui destacar que é um semicírculo. Ou seja, aqui tem a metade de um comprimento de circunferência, esse arco grandão aqui. Se ele é a planificação lateral, eu preciso lembrar que num cone, o raio
dessa parte de círculo que a gente tem aqui é a própria geratriz. Então, se eu chamei a geratriz de R maiúsculo, o raio aqui tem que ser R maiúsculo também. E aqui embaixo, a gente tem a planificação da área da base. E esse raio aqui é o Rzinho. Perceba uma coisa, que quando eu pego essa região aqui do comprimento desse semicírculo ou dessa semicircunferência, se eu fosse montar esse cone de novo, esse comprimento que eu marquei de azul ia preencher totalmente essa circunferência da base. Ia preencher tudo. É assim que funciona o cone. Ora, se aqui embaixo eu tenho uma metade de uma circunferência e essa circunferência preenche o círculo de baixo inteiro, eu posso tirar uma conclusão muito importante que vai simplificar muito os nossos cálculos. Que conclusão é essa? Que se eu preciso só da metade dessa circunferência de cima para preencher toda a circunferência de baixo, significa o seguinte, que o raio de cima, que é o Rzão, ele é o dobro do Rzinho. Né? Se eu consigo só com a metade dessa circunferência de cima encher o comprimento da circunferência de baixo todo, é porque um raio é o dobro do outro. O raio maior de cima é o dobro do raio menor de baixo. Aí o que eu vou fazer com isso agora? Eu vou voltar aqui embaixo, ou melhor, vou escrever aqui em cima aquela relação de novo. Cosseno de θ é igual a Rzinho sobre Rzão. Agora, no lugar desse Rzão, eu vou colocar o 2Rzinho. Aí vai ficar assim, ó, cosseno de θ igual a R dividido por 2R. Aí eu posso cortar esse R de cima com um de baixo. E isso vai nos dar o quê? Cosseno de θ igual a meio. Opa, aí já clareou, né? É só você pensar agora, junto comigo, qual é o ângulo onde o seu cosseno, sendo esse ângulo agudo, o cosseno vai valer meio. Ora, lembra lá do ciclo trigonométrico? Eu vou tentar colocar aqui para você lembrar. Aí, você tem aqui o seno e o cosseno. Quando é que o teu cosseno vai ser meio, né? Qual é o ângulo associado ao cosseno quando ele vale meio? O ângulo θ associado a isso é o valor π sobre 6. Então, o θ aqui associado é o θ π sobre 3, aliás, né? π sobre 3, que é o ângulo de 60 graus, né? O cosseno de π sobre 3 equivale meio. Então, qual é o resultado do nosso exercício? O nosso resultado é θ igual a π sobre 3, letra D. Ok? Eu nem precisei usar o fato da área ser 50 π centímetros quadrados. O exercício deu essa informação, mas a gente não precisa usar. Às vezes o aluno, quando vê essa informação aqui, ele vai tentar calcular o valor de R, que vai acabar do R maiúsculo, né? Que se você quiser fazer isso aí em casa, você vai achar o valor, acredito que ache 10. Eu não fiz aqui a conta, mas deve ser um negócio assim. Aí depois você vai ter que fazer uma outra conta, uma outra equação para achar o Rzinho, para depois fazer aqui a fração Rzinho sobre Rzão. Ia dar muito mais trabalho, tá? Se você perceber que o raio de cima é o dobro do de baixo, a questão sai bem mais rápido e numa prova, tempo conta muito. Ok? Eu espero que você tenha entendido o que eu coloquei aqui para você. Caso você não tenha entendido, deixa um recado nos comentários e a gente faz o possível aí para tirar a tua dúvida e te ajudar na prova que está cada vez mais próxima aí.
ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreve aqui no nosso canal para dar aquela força para a gente. Um abraço para você. Fui!